E eu acho que nós podemos fazer a nossa vida ficar muito melhor se nós usarmos os nossos dons em favor do outro. Os nossos dons não são para nós, são sempre para o outro. Quando você faz isso, você faz alguém feliz e você fica feliz também. E eu acho que o Vitor hoje ele está muito feliz, porque ele é psicanalista. E ele veio aqui justamente para ajudar você de casa. Não é, Vitor? Então você também está feliz. Com certeza. Porque você está usando o seu dom em prol do outro. Exatamente. Eu gosto muito de uma definição de felicidade, rapidamente, que diz: se você está vivendo um momento que você passaria a eternidade nesse momento, é um momento feliz, na mesma medida que se você estiver vivendo um momento que, né, eventualmente a sua vida, você pensasse, pô, se acabasse aqui, valeu a pena, também é um momento feliz. Então, tanto na eternidade quanto a vida por si só naquele momento, eu acho que são momentos felizes e eu amo estar aqui, eu amo falar daquilo que pode contribuir com as pessoas, assim como contribuiu com a minha vida também. Então, sem falta, é uma alegria. E o nosso tema hoje, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, que é o luto e o medo, duas vivências que as pessoas acabam passando por ela, mas não querem passar, não querem viver, não querem sentir e não sabem como lidar com tudo isso. E eu quero começar pelo luto, porque muitas pessoas acham que o luto é só a perda de um ente querido. E muitas vezes tem pessoas que vivem o luto e os outros não entendem, nossa, mas só porque o pet dela morreu? Era só um pet, é só comprar outro. Como se isso banalizam o sentimento de uma pessoa que está vivendo o seu luto. Mas essas perdas não são as únicas que traduzem o luto. O que é o luto? É importante a gente entender que o luto, ele é um processo, né? Ou seja, o luto não tem um prazo de validade. Quando a gente fala desse processo diante da perda, é quando a gente se depara ali com o irreversível, ou seja, aquilo que não volta. Todas as vezes que você passa por esse processo de que algo não volta, você está passando por um luto. Então pode ser o luto de uma fase da sua vida, o luto de um lugar, o luto de um animal, o luto de uma pessoa. Sempre que a gente se depara com esse irreversível, ou seja, quando a gente fala elaborar o luto, é justamente a capacidade que nós temos de refletir diante da falta. Porque todos nós passamos por faltas na nossa vida. Agora, a grande questão é que falar sobre elas ajuda você a superar, e esse superar não é ausência de sentimento. Muitas pessoas acabam tropeçando um pouco nisso, né? Como é que eu vou superar a morte? Será que eu supero a morte de alguém? Será que eu supero um luto? Esse superar não está em você deixar de ser triste, mas conseguir viver com essa tristeza sem que ela te paralise. Então, o processo de luto cabe exatamente nesse lugar. É esse irreversível que nós precisamos falar mais. Então, é possível conviver com o luto, com a dor, com a saudade, com a perda, sem que isso deixe a pessoa estagnada, parada, sem ânimo para fazer mais nada. Ela tem que trabalhar isso dentro dela. É possível? É possível. Inclusive, né, dentro da psicanálise, nós falamos que se você não elabora os seus lutos anteriores, você não é capaz de elaborar o seu luto presente. Justamente por isso, a gente tem essa ideia que o luto está sempre ligado a pessoas, e claro que é doloroso esse momento que nós nos deparamos com a morte, mas a grande questão é que a morte, ela é um fato biológico, mas a maneira como nós lidamos com a morte é cultural. Ou seja, né, cada religião vai trabalhar essa questão da passagem da vida de uma forma, né, dentro das linhas de terapia vai trabalhar também de uma forma. Então, assim, eu costumo dizer, né, eu não tenho uma fórmula, eu não tenho uma receita, mas a gente já sabe o que dá errado. E você não falar sobre os seus sentimentos, principalmente diante da falta daquilo que você ama, com certeza vai contribuir para que você possa desenvolver sintomas e, quem sabe, desse luto desenvolver uma depressão. Que esse é o grande estudo, né, que o próprio Freud, né, o pai da psicanálise, propôs para nós refletir, né, porque se você não fala, é como se as nossas emoções elas fossem enterradas e elas ficam ali e elas voltam muito pior. Então, conviver com a dor é literalmente você pegar a mãozinha dela, da dor, do medo, dessa falta e aprender a conviver ressignificando, dando um novo sentido para a sua vida. Como eu falo, não estou romantizando a perda, mas é possível sim lidar com ela. Mas você está apontando um caminho. E o mais importante desse caminho é estar nele, caminhar nele, prestar atenção nele, muito mais do que, eu consegui. Né? Cheguei, pronto, e agora? Agora segue em frente. Mas esse processo do caminho, que você disse que o luto é um processo, ele tem que ser, então, vivido. Falar com as pessoas a respeito. Então, aí é interessante a gente lembrar que quem está do outro lado
deve respeitar, ouvir e estar ali ao lado daquela pessoa que está vivendo o luto. Porque eu vejo que muitas pessoas não entendem e, por não entender, banalizam e criticam. Isso causa uma dor ainda maior para quem está vivendo o luto? Ainda maior. Eu costumo dizer, né, se você está do lado de uma pessoa que está passando por um processo de luto, é muito importante você não julgar. Porque nós não podemos julgar o sentimento do outro. A gente não sabe o que está passando ali. A gente não sabe o que levou a pessoa a estar naquele estado. E dentro dos estágios do luto que nós falamos, eles não acontecem necessariamente nessa ordem e não acontecem, não tem tempo exatamente para você ficar neles ali. Ou seja, nós falamos da negação, nós falamos da raiva, nós falamos da barganha, da depressão e da superação. Esses são os 5 estágios do luto. Repete, por favor. Você falou tão rápido que eu nem consegui memorizar. A negação. A negação. O que é a negação? A pessoa fala, não morreu, Isso. vai chegar daqui a pouco, fica nesse sentimento de que a pessoa vai chegar. Exato, ela não consegue acreditar que aquele foi o fim, que é esse irreversível que nós falamos, né? Por exemplo, atendendo pacientes, um exemplo rápido, né? Eu tive uma paciente que, por exemplo, né, o pai faleceu e ela continuou colocando o prato de domingo dele durante um bom tempo ainda. Sabe? Então ela não conseguia aceitar que ele não estaria mais naquele lugar. E eu ali, tratando ela, falei, então coloque o tempo que você achar necessário. Como eu falei, não tem um prazo de validade, mas é preciso respeitar esses estágios, claro, com uma ajuda profissional, melhor ainda, da saúde mental, porque nós vamos passar por esses 5 estágios, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a superação. Então, são cada estágio que é necessário e a gente consegue enxergar isso dentro dos pacientes na nossa própria vida, né? Tem pessoas que pulam algumas etapas e já chegam na superação? Sim. É possível? É possível no sentido de que vai depender muito, como eu falei, né, de um elemento cultural ali. Por exemplo, né, se nós pegarmos os hindus, vou dar um exemplo, eles, né, encaram a morte de uma forma completamente diferente do que outros lugares do mundo. Bem mais natural. É mais natural, né? Natural, assim, o processo para eles... Para a cultura deles. A cultura deles é mais natural, no sentido de que, né, cumpriu uma missão, que aquilo é inevitável, né? O quanto você precisa viver bem, você vai celebrar, porque essa pessoa, né, eles acreditam que quando vai para um próximo lugar, ela deixa de sentir as angústias que é estar aqui encarnado. Então, ali facilita com que eles possam enxergar de uma outra forma. Ou seja, vão ver que a pessoa está bem. Isso. Né? Ou no próprio catolicismo, se a pessoa está bem, recebe os sacramentos, a pessoa que fica e entende tudo isso, ela fala, não, está muito melhor do que estava. Principalmente se estivesse em sofrimento de uma doença, por exemplo. Mas nós estamos aqui falando do luto e o Vitor deu todas as dicas dos processos que você vai passar, não tem como, mas principalmente como lidar com cada um deles para que você chegue, depois de todos os processos, na superação e isso não doa mais. Eu falo, meu pai faleceu faz 25 anos. Eu morro de saudade dele. E a gente está almoçando, comendo alguma coisa e fala assim, nossa, se o papai estivesse aqui, ele ia adorar comer isso aqui. Nossa, ia adorar conhecer tal pessoa. Nossa, ele ia gostar desse lugar. Pronto, eu não choro mais. Eu sinto saudade. Não tenho arrependimento de nada. Então, eu não tenho a dor da saudade, mas eu tenho só saudade, só lembranças boas. Então, eu acho que já há muitos anos superei, mas no começo foi difícil. Eu ia falar isso agora, você precisou, né? Precisei. E cheguei a ficar com raiva de Deus. Isso. Falei, mas por quê? E acho que é esse processo, que você colocou, eu passei por todos eles, até chegar à superação. E é um alívio, é uma coisa tão boa poder ver uma foto e não chorar mais. Olha, quantos anos. Dentro do luto, a gente costuma até falar que existe uma diferença entre a saudade e a nostalgia. Saudade é justamente quando eu vou olhar uma foto e eu entendo que aquele tempo passou. Você tem memórias boas também. Você tem memórias boas. Na nostalgia, eu nego o meu tempo presente porque eu quero voltar para aquele lugar. Então, a nostalgia, ela é mais pesada. Então, quando a gente fala justamente desse processo de superação, não é ausência de sentimento, porque a saudade ainda está presente, mas aquilo já não te paralisa. Você entende que aquele tempo passou. E como eu falei, não existe uma validade, porque existe hoje, né, infelizmente, uma pressão muito grande, né, principalmente querendo colocar o luto em lugares, né, patológicos, sabe assim? Pô, se você está sofrendo depois de 2 semanas, depois de 6 meses, 2 meses, quer dizer que você está doente, calma.
né? Cada um lida de uma forma. A grande questão, por isso que eu falo, né, que procurar uma ajuda profissional é sempre muito importante para entender o quanto aquilo paralisa ou não a sua vida, para você entender qual estágio você está e como lidar melhor com isso. E se você acha que somente o luto é que paralisa, o medo também. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco que a gente volta já. Gente, eu estava aqui tentando lembrar agora quais os nomes. Eu vi pão de sol, né, Maria Júlia Rosário, que é pão de sal. Dá uma piscadinha para você. Fernando, você lembra os outros nomes? Pão de Jacó. Pão carioca, massa grossa. Tem vários nomes aqui. E aí o nosso pão com todos esses nomes, mas aqui a gente chama de pão francês. Ah, lá no Mato Grosso, a Luzene colocou aqui também, que lá no Mato Grosso eles chamam de pão francês. Então lá também é a mesma coisa. E aqui, nosso pão francês ficou pronto, a gente só vai mostrar a imagem para vocês. O chefe, olha, gente, que coisa mais linda! Olha, e ficou mesmo com cara de pão francês. Ficou maravilhoso. Parabéns, chefe. Parabéns, chefe. Obrigado. Parabéns. Olha, Obrigado. Tá vendo, gente? Assamos aqui. Vocês viram que foi rapidinho. Um bate-papo com o Vitor, pronto, já o pão ficou pronto. Então você tem que fazer na sua casa e ficar esperta, né? Não vai conversar com a vizinha, não. Nem ver nada no WhatsApp, senão vai queimar seu pão. E aqui, hoje, na companhia do Vitor, que é psicanalista, nós estamos falando sobre o luto, que falamos no bloco anterior, que foi muito importante, e vamos agora falar sobre o medo. E é legal que a gente entenda o que é o medo, mas entenda também que o Vitor Vieira é professor do Instituto Paulista de Psicanálise. Ele também, claro, dá o atendimento, acompanhamento a essas pessoas que precisam vencer ou superar esses dois sentimentos, que eu não sei se é sentimento mesmo, ele vai poder me explicar, mas falamos do luto e agora vamos falar do medo. O medo também tem as mesmas características do luto? Ele também é um processo? Ou a pessoa simplesmente, de repente, começa a sentir medo? O medo, a gente fala que o medo é uma emoção primária, né? Nós nascemos com o medo, assim como, por exemplo, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, são emoções primárias, são inerentes ao ser humano, nós não controlamos. Quando você vê, você já está com medo. Inclusive, é legal a gente colocar a diferença que as pessoas acabam confundindo, e as palavras são importantes para nós, principalmente na clínica, mas na vida, para nos... É uma espécie de mapa mental, para você identificar o seu sentimento através das palavras. Por exemplo, o medo, ele serve muito como um alerta para nós. O pânico nos paralisa. O pânico está mais ligado a uma questão de fobia, ou seja, o pânico é o medo exagerado. Mas, por exemplo, se eu estiver andando na beira de um abismo, o medo de cair vai fazer com que eu tenha cautela para poder me proteger e me trazer segurança. Essa é a parte boa do medo. Essa é a parte boa do medo. O medo é necessária nesse sentido. Por isso que nós falamos que o medo, ele denuncia muito sobre nós. Sintomas, por exemplo. Então, refletir sobre o que será que eu tenho medo? Por que eu tenho esse medo? Será que está ligado a algo que aconteceu na minha infância? Algo que eu estou passando agora? Uma insegurança que eu possa ter? Tudo isso flerta com essa sensação que nós temos de medo. Então, eu costumo, inclusive, dizer, né? Se você não sabe qual é o seu medo, é importante que você reflita, porque alguém pode saber e usar contra você. Porque se você não tiver medo de nada, a sua vida pode ser mais perigosa do que se você tiver noção de quais são os seus medos. Então é importante que a pessoa se conheça. Isso. Entenda que esse medo que eu estou sentindo é, enfim, benéfico ou está me paralisando. O medo também paralisa? Paralisa. O medo paralisa. E assim, quando esse medo paralisa, nós vamos chamar de pânico. Nós vamos chamar de... é aí que é pânico. O pânico é o medo exagerado. É quando ele cruza essa linha daquilo que nós vamos considerar comum. Né? Por exemplo, o medo racional. Né? Se eu estiver no mar, eu brinco. Né? Se eu estiver no mar, eu estiver ali surfando e eu estiver com medo de um tubarão, tudo bem, porque eu estou ali num cenário que é possível ter um tubarão. Agora, se eu estiver, por exemplo, numa piscina e só a sensação de eu estar na água me trazer o medo de tubarão, opa, peraí. Isso é irracional, porque nós sabemos que não tem um tubarão ali. Então significa que já cruzou essa linha. Aí o problema já não está mais um tubarão, está na água. O que a água quer dizer para você?
E aí a gente vai explorar esses caminhos. Então o pânico é o medo exagerado, quando te paralisa e te impede de viver determinada experiência. Por isso que você diz que é importante, tanto no luto quanto no medo, ter o acompanhamento de um profissional. Isso. Porque é o profissional que vai direcionar e vai descobrir o que a pessoa não está conseguindo por si só. Exatamente, exatamente. Tanto que quando nós falamos, né, dessa questão do autoconhecimento dentro da própria filosofia, do conheça-te a ti mesmo, é poder virar o holofote sobre nós. E sobre principalmente o nosso lado sombrio. A gente fala, né, terapia, para fazer terapia tem que ter coragem, né? Porque você tirar um tempo do seu dia toda semana para falar sobre as suas fragilidades, sabe? Falar sobre as suas inseguranças é muito difícil, mas é necessário. né? Porque você vai se expor a um profissional. Isso, mas é necessário, porque a vida exige o tempo todo. E se a gente não presta atenção, isso acaba escapando e volta muito pior lá na frente. Como, por exemplo, o medo. O medo que as pessoas têm de perder as pessoas que amam, as fases da vida, um lugar, é natural esse medo. A gente não quer perder, a gente não quer ficar sem. A gente quer que seja eterno em determinado momento. Só que muitas vezes esse medo exagerado faz com que você não aproveite o momento que você está vivendo. E isso é perigoso, porque, como eu falei, você acaba deixando, né, uma experiência passar, justamente por não reconhecer esse medo que você tem da falta. E fazendo um link rapidamente com essa questão do luto, existe um que... Eu ia perguntar isso, se o medo tem ligação com o luto. Exato, tem um que as pessoas vivenciam muito e não sabem, que é o luto antecipado. Né? O luto antecipado eu costumo dizer que é a despedida da consciência. Né? Quando uma pessoa, eventualmente, a gente vê muito, sabe, uma pessoa que já teve um AVC ou que está com Alzheimer, essa pessoa ela já não te reconhece mais. Ali já se inicia um processo de luto. Não precisa fisicamente a vida dela chegar ao fim. Esse é um luto antecipado. Eu estou vivendo a perda antes. Então a oportunidade que você tem de se despedir, né, cabe somente a você, porque essa pessoa já se despediu, né? E como um escritor que eu admiro bastante, Fabrício Carpinejar, ele fala, né, que tanto o medo quanto o luto, reconhecer isso é como uma panela de pressão. Você não pode fechar durante muito tempo, mas se você abrir sem cautela, sem responsabilidade, ela explode. Então é aquele, sabe, é esse processo que lentamente vai se esvaziando. Então sabe aquela que a gente brinca, né, que a visita de médico salva 5 minutos? Não espera você ter 1 hora, 2 horas do seu dia para visitar alguém que você ama, para fazer uma ligação, para mandar uma mensagem, porque de fato a despedida pode ter acontecido e você ainda não sabe. Eu gostei disso. E até vou retomar um pouquinho, porque você falou, hoje o número de casos de Alzheimer é muito grande. Inclusive em pessoas até, alguns casos, né, não todos, claro, abaixo de 60. Mas como? Meu pai, com 55 anos, já não está lembrando de mim, já confunde as coisas, já troca tudo e fica só falando de coisa do passado, não lembra o que aconteceu ontem. Quer dizer, são coisas e fatos que as pessoas vão relatando, até mesmo nas redes sociais ou nas entrevistas, que a gente fala assim, nossa, como que uma pessoa vai lidar com isso? Então, é interessante porque quem está consciente é que tem que saber lidar com esse, porque vai ser um luto antecipado, como você colocou, e já é uma despedida. Isso. Vai acontecer o medo de perder essa pessoa? Mesmo sabendo que ele já não... minha mãe já não sabe mais quem eu sou. Mesmo assim? Vai, porque tem um ponto muito doloroso aí, que é o seguinte, quando, por exemplo, né, você perde uma avó. Eu não somente perdi a minha avó, eu perdi o meu lugar de neto, percebe? Eu também ocupava um lugar naquela relação, então eu preciso lidar que eu também não vou receber mais e que eu não tenho mais essa energia para depositar. Eu nunca mais vou falar oi vó, por exemplo, entende? Então quando a gente pensa nessa relação, ela é mútua, ela é dos dois lados. Então por isso que existe muito esse medo, e a gente fala que lidar com esse processo do luto, do medo, da fobia, é você saber redirecionar a sua energia, entende? Porque se eu deposito uma energia em você, né, e você eventualmente não está mais aqui, eu faço o que com essa energia? E se ela se perde, pode desenvolver uma depressão aí. Né? Tem um psicanalista chamado Lacan que ele diz que a depressão, a angústia é a falta da falta. Ou seja, todos nós somos movidos por algo que nos falta. Eu vou buscar. Né? Então nós estamos sempre em busca de algo, não no sentido tanto insatisfeito, mas a gente está buscando, né, novas experiências.
E quando nada mais me falta, eu não tenho para onde ir. E é aí que nós caímos na depressão. Então, quando alguém é tudo para você e essa pessoa parte, ou um lugar, ou um animal, é muito perigoso você desenvolver, confundir os sintomas, né, desses estágios do luto, desses estágios de você sentir esse medo com essa depressão e você não sabe. Se você não vira esse holofote para você num ambiente profissional, ou conversar com quem você confia, enfim. E aí eu volto à procura por ajuda. Sim. E ajuda profissional. Exato. Isso é muito importante. É muito importante. Eu costumo, só rapidamente, eu costumo dizer, né, que uma conversa com um amigo não substitui a terapia, como a terapia também não substitui uma conversa de amigos. São dois lugares importantes para nós. Eu costumo dizer que a terapia é um lugar, muito mais do que duas pessoas ali, ainda que com contorno ético e responsável, é um lugar que geralmente na vida nós não temos, que é um lugar onde você não vai ser julgado. Nossa, isso que as pessoas mais querem, né? Um lugar onde você não vai ser julgado. Exato. Gostei disso. Vitor, foi muito gostoso conversar com você. Lembrando ao pessoal de casa, nós estamos disponibilizando aí os contatos do Vitor para que você possa segui-lo nas redes sociais, enfim, aprender um pouco mais com o conhecimento que ele trouxe hoje para nós. Então, quero aqui agradecer ao Vitor Vieira, psicanalista, palestrante, professor e escritor. Obrigada. Eu que agradeço. Tudo isso jovem desse jeito? Estamos aí na caminhada também, degrau, né? E só para encerrar uma mensagem, acho que sintetiza um pouco, né? Que é uma frase que eu gosto bastante, que diz: quem tem um bom porquê suporta qualquer como, do Nietzsche. Então é mais ou menos esse caminho aí, descobrir esse porquê da vida, o porquê estamos aqui, ajuda bastante a honrar a memória daquele que se foi. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço.